E aí, galera, beleza? Meu nome é Vladimir Bastos, eu sou professor de música e estou aqui com o João Henrique, um velho amigo e historiador, para mais esse bate-papo sobre história e música. E hoje nós escolhemos não uma, mas duas músicas para a gente estar batendo um papo, confrontar uma com a outra, ver semelhanças. E as músicas que nós escolhemos foram Que País é Esse, da banda Legião Urbana, e Brasil, de Cazuza, né? Então, a música Que País é Esse? Ela foi escrita em 1978, né, por Renato Russo, mas ela só chegou a ser lançada oficialmente em 1987, né, no álbum com esse mesmo nome, Que País é Esse, né? Agora, a música Brasil, ela só foi lançada por Cazuza em 1988, ou seja, um ano depois de Que País é Esse foi ter sido lançada, né? No álbum Ideologia, que é um álbum maravilhoso, né? E, enfim, daqui a pouco eu gostaria de comentar alguns aspectos harmônicos e até melódicos também a respeito dessa música, mas é interessante a gente conhecer um pouco do que estava rolando, né, durante esse período histórico, né, final dos anos 80. Ou até se você viu, Jair, que quiser comentar até mesmo, já dessa época que Renato Russo escreveu, de fato, a música, né, em que, na verdade, o Brasil ainda estava imerso, né, num período duro de ditadura, mas aí eu vou deixar contigo, né? Já que historiador aqui é você e é a pessoa que tem Não. uma maior propriedade para estar falando sobre isso, né? E aí, o que é que manda? Bom, se a gente entender o contexto histórico aí da música, são fins, tanto a música de Cazuza, Ideologia, como a de Renato Russo, né, Legião Urbana, Que País é Esse? O contexto histórico em que está inserido ali. Vínhamos de 83, 84, Direta Já, Sarney em 85, fins da censura ali em 80, quase 88, o abrandamento, vamos dizer assim, da censura naquela época. Aí você tira aí como é que o Brasil estava, né? Ah, não havíamos eleito ainda um presidente ainda, né, de forma direta ainda era o colégio eleitoral ali, era tudo decidido por eles. Em 85, Sarney, só fomos eleger Collor em 90, né, só Collor em 90, um período de inflação, plano cruzado, obras ainda, obras faraônicas acontecendo, dívida externa lá em cima, dólar, no Brasil, naquela questão ainda de pagar as contas, e corrupção, né? Como o bom Brasil nós somos especialistas em corrupção, e havia muita coisa nesse estilo, né? De corrupção, de inflação alta, de você comprar uma coisa num dia e outro dia ela tá muito mais cara. Não sei se difere de hoje, né? Se difere de hoje também, né? Como a gente está vivendo tempos conturbados, essa música ela expressa toda essa revolta, tanto de Cazuza como de Renato Russo. Eu não sei qual letra é mais violenta do que, né, uma e da outra. Se você quiser comentar qualquer coisa também, aí fica à vontade, porque o espaço aqui está aberto para nós dois. Na verdade, eu concordo contigo, né? Até porque nós temos aí dois poetas e que eles souberam, né, expressar toda essa revolta, né, de como o país estava caminhando, né? Como o país estava vivendo tudo aquilo, né? Em 87, né, teve o plano Bresser também, então teve tanta coisa se sucedeu, né? E que tanto o Renato Russo como o Cazuza, eles estavam sedentos para pôr aquilo para fora, né? De todas as formas, né? Que país é esse, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, né? Brasil, qual é o teu negócio, né?
Em nome do teu sócio, confia em mim. Então, foi uma forma de que eles estavam ali querendo vomitar, né? Toda a insatisfação que não só eles, mas toda uma sociedade, principalmente os mais jovens, né? que, que sempre tiveram Uma, aquele posicionamento, né, de mais aguerrido, né, querendo tomar conta, né, querendo ir para a rua e botar, até porque as diretas já, né, já estavam, já foi esse tipo de movimento, né, e depois que eles conseguiram tomar frente politicamente dessa forma, então acabou sempre nisso, né? Vamos lá, aí teve uma Renato Russo curiosidade, botando isso Vlad. para fora, teve Essa, Cazuza e outros. bom, essa música, a música o Brasil, ela foi trilha sonora de uma novela, inclusive cantada pela voz de Gal, né, de Gal Costa. Fez muito sucesso na época, retratava também isso aí, um empresário que ele parece que ele ganhava, né, tudo em cima de todo mundo, era corrupto, enfim, e ele conseguia se safar. Ele sempre conseguia safar e acabou fugindo no avião. Ele mostrava bem a corrupção daquela época, né? Ali dos fins da década de 80. Uma novela bastante conhecida e teve essa letra de Cazuza. Na verdade, nós apenas estamos simplificando, né? Duas letras que sempre chamaram muito atenção, né? Primeiro, de uma banda que atraiu uma legião de fãs, né? Justamente a Legião Urbana. E, nossa, nós temos Cazuza como um dos grandes poetas, né? Um dos grandes músicos poetas brasileiros, né? Que justamente refletiam isso. Agora, é óbvio, né? Nós temos centenas de artistas que trataram desse momento político, né? Nacional, toda essa revolta por tudo que estava acontecendo de diferentes formas, né? Seja nas artes plásticas, seja no teatro, né? Seja na dança, e como a gente está comentando aqui, na própria música, né? E na música do Legião Urbana, né? Do Que País é Esse? Só como uma curiosidade, né? Até hoje sempre rola uma treta, por assim dizer, né, que Renato Russo, ou a Legião Urbana, eles plagiaram uma música do Ramones, né, chamada I Don't Care. Né? Então, para quem não conhece a música, depois dá uma pesquisadazinha na sua plataforma de streaming preferida, né, dessa música Ramones, I Don't Care. Porque quando você ouvir, você já vai reconhecer aquele riff, né? A pessoa chega e pensa, nossa, isso é que país é esse? Né? Então, será que foi um plágio? Para Né? alguém desavisado, né? Para alguém desavisado vai dizer, essa banda aí copiou Legião. Pois é, né? Então, porque acaba ficando muito na cara, né? Você tem aquela harmonia, né? Muito semelhante, para não dizer igual, né? E que é uma harmonia bem simples, né? Se você for fazer apenas com acordes, você tem um acorde perfeito menor, pode ser o mi menor, por exemplo, dentro dessa harmonia que nós estamos falando agora, você vai ter o mi menor, você vai ir mais dois acordes perfeitos maiores, que vai ser o dó maior e depois o ré maior. Então você fica variando nesses três acordes. Ou então, se você preferir, já tiver uma habilidade maior com o violão, até mesmo na guitarra, né? Você pode fazer essa harmonia justamente com díades, né? Só com aquelas duas notas básicas, né? Ou até três, se você pensar em colocar também uma oitava, né? Então você vai ficar sempre naquelas notas ali, fazendo as díades, até porque dá uma sonoridade mais de rock and roll mesmo, mais de metal, mais punk, né? Então, se você tiver esse conhecimento mais claro,
você vai ficar variando sempre naquelas 3 díades, né? De Mi, de Dó e de Ré. Fora isso, você tem, no caso da música da Legião Urbana, você ainda pode pedir para um amigo, um professor, né, uma pessoa, ou alguma pessoa que possa te acompanhar com outro instrumento, para fazer o solinho, né? Aquele. Que a sonoridade vai ficar bem mais legal, principalmente se você tiver uma roda de amigos e tudo mais. Aí que fica divertido mesmo. Por outro Vlad, lado, vai falar, gente, não, eu só queria essa curiosidade, né? certo? E por ser de punk, as letras, o Renato Russo ele segue muito isso. As letras não, a música é bastante simples, né? Ele não tem na obra de Legião toda ele segue sempre a mesma, não sei, a mesma métrica, a mesma rítmica, não sei como é que se fala, mas por aí, né? Assim, na verdade, eu diria que ao longo da vida da Legião Urbana, isso foi mudando um pouco, né? Mesmo porque eles começaram como o aborto elétrico, lembra disso? Lá em Brasília, né? No, Isso. E o aborto elétrico era uma coisa bem mais crua, né? O próprio Dado, ele não tinha aquela experiência com o instrumento como ele começou a desenvolver, né? Quando já estava como partícipe da Legião Urbana. E sim, álbum após álbum da Legião Urbana, eles foram melhorando e muito, principalmente suas harmonias e, e as melodias também, os solos de guitarra, tudo isso foi ficando cada vez mais aprimorado, né? mas sem Mas perder aquela. inicialmente eles eram bem básicos mesmo, era aquela coisa punk mesmo, punk rock, bem de base mesmo, não tinha coisa muito complicada, não. Já como é o nome dele? Cazuza já bebe em outra fonte, né? Cazuza já mistura outro, já mais um refinamento musical. Não que seja melhor ou pior, mas ele já bebe em outras coisas, né? Cazuza. É Sim, diferente. sim, até mesmo porque uh, o pai de Cazuza era produtor musical, né? E Cazuza sempre escutou muito de MPB também. Então, ele, ainda que ele tenha começado e vivido naquela produção musical de rock nacional, né? Mas você sente uma complexidade muito maior, né? Isso não tem dúvida. Por exemplo, na própria música Brasil, você tem uma complexidade harmônica muito maior. Você não tem apenas 3 notas ou 3 acordes básicos, né? 3 acordes perfeitos maiores, ou então 4 acordes perfeitos maiores. Não, não é bem por aí, né? Já são solos de guitarra muito melhor construídos, né? Você tem uma variação harmônica muito maior e principalmente da forma que Cazuza cantava, né? Então tudo isso já caminha de forma bem diferente da Legião Urbana, principalmente ali em 87 e 88, né? Que foi justamente quando a música Que País é Esse foi lançada e Brasil, respectivamente, né? Então, em 87, você tinha aquela Legião Urbana que ainda tinha aquela pegada mais crua, né? Mais rock and roll, né? Mais punk, aquele posicionamento, enquanto Cazuza, apenas um ano seguinte, né? Ele já produzia coisas que não apenas Brasil, que tinha aquela pegada rock and roll, mas tinha uma certa complexidade harmônica e melódica, mas ele também já passeava em algo de blues, em algo de MPB, então já tinha uma pegada bastante diferente. Agora, em suas letras, foi como você falou no instante, né? 2 letras completamente agressivas, né, de descontentamento sobre aquele momento político que o Brasil vivia, corrupção e desordem
política, então eles foram primorosos com isso, né? Engraçado, nenhum assim, até onde eu sei, só se você souber aí, você joga essa informação. Nenhum dos dois é músico, não é isso? Ou não? O Cazuza tocar, eu não lembro de agora, não lembro. Cazuza sendo instrumentista, alguma coisa assim. Porque o Renato Russo eu nunca vi, não lembro dele. Ele sempre parece que foi vocal, não foi isso? Sempre vocal, e tanto o Cazuza também sempre vocal. Né? Então eles não. Assim, na verdade, eles tinham aquele conhecimento, inicialmente, né? Vamos sempre pensar dessa forma. Inicialmente, eles tinham aquele conhecimento básico, né? Sabe aquele garoto que gosta de música e que fervilha a vontade de tocar as coisas que gosta, e aí ganha aquele violão tonante, e aí pega para ficar fazendo alguns acordes, pega um amigo, como é que faz esse acorde, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e fica naquela curiosidade, e tanto um como o outro, né, eles partiram desse mesmo berço, né? Digamos assim, Cazuza foi um pouco mais... teve um pouco mais de facilidade, porque o pai era produtor musical, então ele vivia cercado de músicos, né? Então houve uma facilidade maior para Cazuza nesse sentido, enquanto que Renato Russo ele foi mesmo naquele espírito de que ele gostava daquilo que ele ouvia, né? E que num dado momento ele quis experimentar, né? De repente com um violão e pegar algumas notas, acordes, até mesmo para poder compor, né? Botar para fora, externar aquelas coisas que ele precisava, né? Sim, sim, com certeza. As influências, acho que ele tinha mais até capacidade de conhecer de música, chamar mais músicos, né? Assim, para brilhantar participações, enquanto Legião era fixo ali com os integrantes, Cazuza tinha disponibilidade de ter vários músicos, como teve o Barão Vermelho, né? Como tinha, ele entrava com outros músicos também, tem essa disponibilidade. São duas letras interessantes, no mesmo, caminhando no mesmo sentido, praticamente, né? E dá para ler o Brasil por elas de uma forma muito perfeita. Pois é. Passando pela mesma época, né? São irmãs, né? Nascendo ali, praticamente ali, uma com a outra. Então, bem interessante esse jogo das duas, esse entrelaçamento social das duas e crítico. Pois é. Bom, Então, Joique, vamos ficando por aqui, né? Vamos deixar que nossos espectadores eles possam também, né, dar uma buscada na internet sobre até curiosidades sobre as duas músicas, né? Até poder também ouvir, né, aquela música do Ramones, I Don't Care, que eu citei aqui, né? Apenas como fonte de curiosidade também para, nossa, será que é tão parecida mesmo com que país é esse? E também escutar, né, Brasil, né, de Cazuza, já com o ouvido preparado para ver essa complexidade harmônica, né, de que eu falei, que não é algo tão simples como você está ouvindo essa música Que País é Esse, da Legião Urbana. E também fiquem de olho, né, nas novidades do nosso canal. Em breve também estaremos lançando não, trazendo novas músicas aqui para o nosso canal, né? Num bate-papo descontraído, né? E Joey, que gostaria de dar mais algumas palavras finais? é aquela coisa, o assunto não se esgota aqui, galera. Né? Aqui só é uma gota no oceano. Tem bons documentários sobre a cena de Brasília, o começo da cena de Brasília. Vocês podem ver. Tem documentários também da vida de Cazuza, tem um filme. Quem gosta de historiografar aí a música pode chegar e vai ter muita coisa. É só sair garimpando na net aí que acha. E só Pois isso é. mesmo. Até Então, a galera, próxima. vamos ficando por aqui e curta nosso vídeo. Se curtiu também, compartilha, né? O É, like. Isso, dá um like para fortalecer. Ative as notificações para receber as novidades sempre que estiverem disponíveis. E vamos ficando por aqui, beleza? E até breve.
Tchau!